bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de português e hoje nós vamos falar sobre um gênero textual, você sabia que, tá? Mas antes de eu explicar sobre esse gênero, eu gostaria de deixar bem claro para vocês o que é um verbete, porque nós estudamos sobre o dicionário, né? Vimos com a professora Carla algumas informações sobre o dicionário, vimos também no livro Vem Voar, vimos essa palavrinha verbete e eu falei muito superficialmente sobre ela. Então vou colocar um videozinho agora explicando assim bem detalhado o que é verbete, para que depois a gente passe para o gênero você sabia, tá? Que também é conhecido como verbete de conhecimento, tá bom? Então assim fica mais claro para vocês, desde já entendendo o que é verbete, compreender depois o gênero que nós vamos estudar hoje, tá bom? Vamos lá? Como você faz para descobrir o sentido de uma palavra ou saber mais a respeito de um tema? Antigamente, para que as pessoas pudessem pesquisar alguns assuntos, elas recorriam às enciclopédias impressas, que costumavam ser grandes, grossas e eram separadas por área do conhecimento ou em ordem alfabética. A informação científica foi por muito tempo reduzida a poucas pessoas. A organização da enciclopédia, que são aquelas obras de consulta que apresentam ao leitor informações gerais, mas significativas, organizadas em verbetes, foi uma das primeiras tentativas de oferecer um conjunto de conhecimento de diversas áreas, de uma forma simples e breve. Seu objetivo é ampliar os conhecimentos do leitor sobre o texto que aborda, divulgando a ciência para o público sem conhecimento. Hoje em dia, isso mudou. Temos a facilidade de encontrar os mesmos conteúdos na internet. Mas vocês conhecem o gênero textual verbete? É um texto que tem por finalidade informar ao leitor sobre o significado de uma palavra. Eles são organizados segundo a ordem alfabética e contêm subdivisões. Ele pode ser encontrado em dicionários, glossários e enciclopédias. É um texto impessoal, isto é, não contém opiniões, e geralmente está escrito em uma linguagem mais formal, técnica e compreensível, além de poder ter ilustrações. É utilizado como um conjunto de definições e exemplos de uma determinada palavra ou expressão. O verbete contém em sua estrutura informações técnicas e simples sobre o assunto que será tratado, ou seja, apresenta a definição da palavra, como surgiu, a sua finalidade e as características do objeto de estudo, e etc. Só precisamos ter cuidado ao fazer novas buscas pela informação, pois nem todas as fontes são confiáveis. Por isso, devemos fazer mais de uma pesquisa e comparar os conteúdos oferecidos. Bom, agora que você entendeu o que é verbete, fica mais fácil para a gente explicar um pouquinho do gênero você sabia. Seguinte, então vocês viram que o verbete, você vai pesquisar o significado científico daquela palavra, né? E o você sabia, ele vai trazer curiosidades científicas inusitadas que muitas pessoas não sabem sobre determinada palavra ou assunto, tá bom? Então, o gênero você sabia, ele é curtinho, ele sempre vai começar com essa pergunta, você sabia que? E aí você traz essa curiosidade na pergunta já. Depois você, na resposta dessa pergunta, coloca mais informações sobre essa curiosidade que você está trazendo. Eu vou colocar mais um videozinho explicando melhor este gênero e aí nós vamos para as nossas atividades de hoje, certo? O gênero textual de hoje é Você sabia? Se você tem curiosidades, vamos à leitura. Este gênero de texto traz fatos e curiosidades inusitadas, com informações realmente surpreendentes e pouco conhecidas pelo público geral, e com uma chamada para instigar a curiosidade do leitor. Geralmente foi escrito por cientistas e estudiosos do tema. Esse tipo de texto pode ser encontrado em revista científica feita para criança, em revista de conhecimento. Como que é a estrutura desse texto?
primeiro tem sempre uma pergunta: você sabia que? E depois uma pergunta relacionada com o tema. As onças pintadas vivem por até 4 meses no alto de árvores. Elas ficam até 15 metros de distância do solo, nos períodos de alagamento da Amazônia. A época de cheias na floresta acontece normalmente entre abril e junho. Mesmo nas árvores, as onças se reproduzem e criam seus filhotes. Se você tem uma curiosidade sobre algum objeto ou algum animal, pesquise e monte o seu Você Sabia? Tenha uma boa aula e até a próxima! Bom, então nós vamos para a página 56 do livro Aprender Sempre, esse que vocês estão usando agora, né? Bastante esses dias. Vamos dar continuidade aí às nossas aulinhas aí. Agora nós vamos para a aula 5, tá? Então, você sabia que é o gênero que nós estamos trabalhando hoje. Então, o que nós vamos aprender? Nesta aula, você vai fazer a leitura em parceria com seus colegas, no caso comigo, né? De alguns verbetes de curiosidade, tá? Então, ó, o verbete ali, vai ter um verbete e nós vamos ver curiosidades sobre este verbete, tá bom? E vai saber o que dizem e como são escritos. Vai também escrever alguns deles, tá? Então, vamos lá, vamos começar na atividade 1. O verbete é cidades. Então, o texto Você Sabia vai trazer curiosidades sobre algumas cidades. Vamos ler? Então, vamos lá. O primeiro, ó. Uma das cidades mais antigas que ainda existem é Jericó, na Cisjordânia, área do Oriente Médio entre Israel e o Rio Jordão. Estudiosos acreditam que ela pode ter mais de 10 mil anos de existência, essa cidade. Olha que legal, hein? Mais um Você Sabia sobre cidades. Vamos lá? Você sabia que algumas cidades têm até construções, mas não são habitadas? Então, antes de eu ler, percebe qual a característica do gênero? Ele vai trazer uma pergunta que vai te deixar curioso e depois ele vai responder essa pergunta explicando melhor essa curiosidade para você matar a sua curiosidade, né? Então vamos lá, a resposta. Elas são chamadas de cidades fantasmas por terem sido abandonadas. É o caso de Pripyat, não sei se é assim que fala, na Ucrânia, que foi evacuada após um acidente nuclear na usina de Chernobyl, que liberou grande quantidade de resíduos tóxicos em 1986, o ano que eu nasci, olha só. E aí a cidade foi abandonada, só ficaram os prédios e as casas lá. Vocês sabiam disso? Interessante, né? Mais uma curiosidade, mais um Você Sabia. Você sabia que existe uma cidade localizada em 2 continentes ao mesmo tempo? É Istambul, na Turquia. A parte oeste fica na Europa e a parte leste fica na Ásia. Olha lá, hein? Mais uma curiosidade sobre cidades. Você sabia que São Paulo está em 4º lugar entre as regiões metropolitanas mais populosas do mundo? Ó, lotado de gente lá, em 4º lugar de cidade com mais pessoas, hein? Cidade, a capital São Paulo, tá? Não o estado. Lembra que a gente explicou isso aí nas aulas das regiões, tá? A capital brasileira e seus arredores tem cerca de 22 milhões de habitantes. É muita gente. E para terminar, as curiosidades sobre o verbete cidade. Você sabia que a região metropolitana mais populosa do mundo é Tóquio, no Japão? Então, São Paulo está em 4º lugar. Em primeiro lugar está Tóquio, lá no Japão, com cerca de 38 milhões de habitantes. Em segundo lugar está Nova Delhi, na Índia, com 30,3 milhões de moradores, seguida por Xangai, na China, com 27 milhões. E aí, em 4º lugar, a gente já viu que é São Paulo. Então, olha quantas curiosidades nós vimos em cima do verbete cidades, né? Bastante. E vimos também como esse gênero, você sabia, ele é curtinho. É uma pergunta chamativa, interessante, de uma coisa que ninguém saiba. Não adianta eu fazer uma pergunta de uma coisa que todo mundo sabe. Aí não vai ter... O gênero não vai cumprir a sua função. Eu tenho que buscar uma curiosidade que poucas pessoas saibam, crio uma pergunta em cima dela e explico ela depois de forma curta, rápida, um parágrafo só, tá bom? Eu não posso inventar informações, eu tenho que pesquisar e trazer fatos reais, porque a pessoa que lê esse gênero, ela está confiando, acreditando no que eu estou escrevendo, tá bom?
Então vamos lá. Na página 57 tem agora curiosidades, você sabia, em cima do verbete aves. Então vamos lá, vamos conhecer essas curiosidades? Você sabia que a araponga da Amazônia tem o canto mais alto já registrado entre as aves? Olha só. Comum em Roraima e no Pará, o canto da ave chega a 125 decibéis. O que é decibéis? É uma unidade de medida usada para ver a intensidade do som. Mais do que um show de rock costuma atingir. Um show de rock costuma atingir cerca de 120 decibéis. E essa ave cantando alcança 125 decibéis. É bem alto, hein? Mais uma curiosidade. Você sabia que a ave elefante de Madagascar foi a maior que já existiu na Terra? Eu nem sabia que tinha essa ave elefante. Olha lá, já estamos aprendendo. Ela foi extinta há cerca de 1000 anos e chegava a 3 metros de altura, super alta, e mais de 800 quilos. Atualmente, a maior ave do planeta é o avestruz, com até 2,70 metros de altura e cerca de 130 quilos. Bem interessante, né? Mais uma curiosidade. Você sabia que pesquisadores estimam que existam cerca de 20 mil espécies de aves no mundo todo? Esse número foi divulgado em um estudo do Museu Americano de História Natural de Nova York, Estados Unidos, em 2016. Então, tá vendo nessa resposta? A pessoa traz a fonte dessas informações. Então, isso é bem importante nesse gênero. Você mostrar e provar de onde você viu isso e que isso realmente é uma informação séria, tá? E o último, você sabia que do verbete aves. Você sabia que há milhões de anos os antepassados das aves atuais tinham dentes? Pois é. Com a evolução da espécie, eles deixaram de ser necessários e deram lugar ao bico, sem dentes. As aves atuais dispõem da moela, que é a parte responsável por triturar os alimentos, porque, pensa, o biquinho deles não tem dente. E eles não trituram com o bico, eles só pegam. O que tritura? É aqui, ó, no pescocinho deles que tem a moela, tá bom? Ela que tritura os alimentos no processo digestivo. Bom, então, olha aqui a ilustração da ave elefante, olha como que ela era. Bem grande, bem diferente, né? Então, ó, na atividade 2, vocês vão anotar 2 curiosidades que vocês encontraram nos textos. Vocês encontraram várias curiosidades, mas vocês vão colocar 2 que vocês realmente nunca tinham ouvido falar e chamou muita atenção de vocês, tá bom? E vocês marcam aqui na atividade 2. 2 curiosidades, tá bom? E para terminar, na página 58, tá vendo que aqui tem continuação de linha? Ó, porque às vezes a resposta vai ficar grande, você pode continuar na página 58, tá? E para terminar, a atividade 3. Escrevam agora uma curiosidade sobre um assunto que vocês conhecem bastante. Pode ser sobre um animal, sobre um lugar, um brinquedo. Se você entende muito de um assunto e você tem uma informação que você acredita que poucas pessoas saibam, você vai criar o seu Você Sabia. Ah, professora, eu não sei nada, não conheço nada. Pesquise, então, no Google um assunto que você gosta, que te interessa. Pesquise alguma informação e faça o seu textinho de Você Sabia, tá? Lembrando, primeira coisa, ele tem que começar com essa palavra. Você sabia, né? Sempre. E aí você vai bolar uma pergunta já sabendo a resposta dessa pergunta. Essa pergunta já tem que trazer essa curiosidade que você encontrou, tá? Então, você sabia que o jogo tal tem a opção disso, daquilo? Tô inventando aqui. Eu sei que vocês gostam de jogos. E aí, na resposta, vocês colocam mais detalhes sobre essa informação que vocês trouxeram na pergunta. Certo? Eu tô curiosa para descobrir o que vocês vão mandar para nós, porque eu quero aprender muito com vocês. Tá bom? Hoje eu mostrei para vocês várias curiosidades sobre as cidades, sobre as aves, e agora é a minha vez de ler o que vocês vão me contar aí de curiosidade que vocês sabem aí ou vão pesquisar, certo? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo aí Você Sabia que vocês vão criar, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!